Vamos avançar na nossa análise do Evangelho de Mateus, partindo agora para o versículo 35 do capítulo 9 até o versículo 4 do capítulo 10. Esse é o texto que encerra o capítulo 9 e encerra aquele ciclo que Mateus tem feito entre 3 milagres e algum ensino a respeito do discipulado. Então lembre-se que eu expliquei a vocês que do capítulo 8, a partir do capítulo 8, Mateus começa a fazer esse esquema, onde ele faz um ciclo aqui de 3 milagres e um outro ciclo aqui de 3 ensinos sobre o discipulado. Então ele narra 3 milagres, depois ele dá um ensino a respeito do discipulado. Na aula passada nós vimos, então, 3 milagres que o Senhor Jesus Cristo realizou. O primeiro deles foi o milagre, onde Mateus junta as narrativas, o milagre da ressurreição da filha de Jairo e da cura da mulher que tinha fluxo de sangue. O que esses 2 milagres têm em comum? São 2 casos de impureza e são 2 casos que envolvem toque por parte do Senhor Jesus Cristo. Um ele é tocado e outro ele toca naquela criança que estava morta, ok? Então, nesses 2 casos, exibem a autoridade de Jesus. O Senhor Jesus Cristo é a autoridade sobre as impurezas que recaem sobre o nosso corpo, especialmente no caso da ressurreição. Também nós vimos a cura daqueles homens que estavam cegos. Essa foi uma cura muito importante, a narrativa muito importante, porque é introduzida a ideia de Jesus como filho de Davi e que isso é interligado então ao ministério de curas do Senhor Jesus Cristo, aos atos de misericórdia do Senhor Jesus Cristo, o que mostra então, que exibe então Jesus como tendo autoridade messiânica. Jesus é o herdeiro do trono de Davi, Jesus tem autoridade messiânica. E depois então nós vimos ali o milagre daquele homem que era surdo e mudo, ok? Então, que ele era mudo, endemoninhado, e o Senhor Jesus Cristo, então, expulsa aquele demônio e cura aquele homem, certo? Então, esses 3 milagres exibem aqui a autoridade de Jesus. E Mateus agora, então, no versículo 35 até o versículo 4 do capítulo 10, volta a tratar a respeito do discipulado. E o que o Mateus vai trabalhar agora é a questão dos trabalhadores da obra de Deus, das pessoas que o Senhor Jesus Cristo chama para serem seus discípulos e para trabalharem no avanço, na expansão, na divulgação da mensagem do reino de Deus, ok? Então, no versículos 35 a 38, você tem aqui um texto muito conhecido, muito utilizado, especialmente em sermões missionários, que é quando o Senhor Jesus Cristo orienta os seus discípulos a orarem pelos trabalhadores da seara, certo? Veja que esses versículos aqui, eles fornecem um resumo que prepara você para o próximo discurso. A mesma coisa aconteceu ali no capítulo 4, certo? Se você voltar para o capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, logo antes de Jesus começar o discurso do Sermão do Monte, você tem um texto muito parecido com esse aqui, mostrando que Jesus ia por toda a Galileia, pregando o evangelho do reino, certo? Então, aqui você tem mais um texto que resume o ministério de Jesus e prepara você para o discurso que ele vai tratar daqui a pouco. Então, o resumo que esse texto aqui dá do ministério de Jesus é que o ministério de Jesus envolvia basicamente 3 atividades. Envolvia o ensinar nas sinagogas, pregar o evangelho do reino e curar toda sorte de doenças. Aqui nós temos a repetição, só que lá em Mateus capítulo 4 é dito que ele percorria as regiões da Galileia.
aqui é dito que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Então, provavelmente aqui está pressuposto que ele percorria todas as cidades e povoados da Galiléia, certo? E a ênfase, então, que Mateus vai dar aqui, ou que Mateus vai relatar que Jesus vai dar, certo? É que, na verdade, o trabalho de Jesus era um trabalho muito grande. E, portanto, Jesus precisava de mais trabalhadores, certo? Então, o versículo 35 nos diz que Jesus fazia esse trabalho, onde ele ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e curava toda sorte de doenças e enfermidades. Então, explicando essas três facetas do ministério de Jesus, nós sabemos que Jesus, como um mestre da lei, como um rabino da lei, ele tinha uma presença constante nas sinagogas e era chamado para ensinar nas sinagogas. Também, aqui você tem uma das principais ênfases do ministério de Jesus, que era a pregação do Evangelho do Reino. Lembre-se que a palavra traduzida por Evangelho é a palavra que nós usamos para boas novas, certo? Então significa que Jesus anunciava as boas novas da chegada do reino. Isso é um tema crucial no Evangelho de Mateus, um tema recorrente no Evangelho de Mateus, a pregação da chegada do reino. E o sinal de que o reino estava chegando era o fato de Jesus curar toda sorte de doenças e enfermidades. Aqui você tem uma ênfase para os males, que engloba aqui tanto as doenças físicas quanto as questões espirituais de possessão demoníaca, ok? O versículo 36, então, avança nos dizendo que Jesus viu as multidões e compadeceu-se delas. Note aqui a ênfase que Mateus dá para Jesus se compadecendo das multidões. Isso daqui ecoa muito facilmente alguns textos do Antigo Testamento, em que é dito lá também de algumas pessoas que tinham compaixão do povo por estarem aflitos como ovelhas que não têm pastor. Você tem o caso de Moisés ali em Números, capítulo 27, em que ele considerava o povo de Israel, considera ali o povo de Israel como ovelhas sem pastoreio. Você também tem o caso do profeta Miqueias, em 1 Reis 22, versículo 17, onde ele também viu Israel como um povo sem pastor, certo? Então eram ovelhas que não tinham pastor. Qual é a ideia de ovelhas sem pastor? A ideia de ovelhas sem pastor deve ser entendida dentro do contexto da aliança, antiga aliança, ok? Então, no momento da chegada do reino, o Senhor Jesus Cristo encontra ali ovelhas aflitas, ovelhas exaustas. Então, veja aqui que essas ovelhas estavam aflitas e exaustas. A ideia da palavra aflita aqui é de algo que é oprimido, de algo que tem sofrido alguma espécie de desamparo, alguma espécie de abuso. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo que naquele momento o povo estava sendo regido por líderes que não eram bons, que desamparavam as ovelhas. As ovelhas, portanto, estavam afastadas do seu devido pastor. Elas estavam afastadas da sua devida aliança com Deus. E nós já vimos aqui em textos anteriores que é esse exatamente o público-alvo de Jesus. O público-alvo de Jesus não são os líderes religiosos e nem são aqueles que já estavam bem com Deus dentro da antiga aliança, mas aqueles que por causa do ensino, por causa do engano dos falsos mestres, dos fariseus, dos escribas, eram ovelhas que estavam oprimidas, ovelhas que estavam desamparadas, certo?
e, portanto, elas não tinham pastor. E a imagem de pastor no Antigo Testamento remetia a Deus. O Deus da aliança era o pastor do povo, era o pastor das ovelhas. E também era uma imagem que apontava para o Messias. O Messias também iria pastorear o seu povo. Então nós temos vários outros textos do próprio Novo Testamento que falam do Messias como pastor, como por exemplo em João capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo se chama Eu sou o bom pastor. E no Antigo Testamento você tem em Jeremias capítulo 23, Ezequiel capítulo 34, a figura de Deus como o pastor do seu povo. Então, o Senhor Jesus Cristo, sendo o Messias, era o pastor que deveria guiar as suas ovelhas, que deveria amparar as suas ovelhas. Então, o ministério de Jesus de ensino, pregação e curas era uma expressão da chegada desse pastor. Então, Jesus olha para aquela multidão e vê que aquelas são ovelhas que haviam sido desamparadas por falsos líderes. E Jesus, então, entende que ele é o Messias e que deve cuidar dessas ovelhas. No entanto, o versículo 37 e 38 nos diz aqui que houve um avanço agora. Jesus agora se dirige aos seus discípulos. Algumas coisas precisam ser ditas aqui. Em primeiro lugar, Jesus aqui já possui um grupo de discípulos, ok? Um grupo específico já formado de discípulos. E esse grupo de discípulos, ele inclui os 12. Nós vamos ver agora no próximo texto. Mas então Jesus já tem um grupo formado de discípulos. E que esse grupo de discípulos é um subgrupo da multidão. Então Jesus viu as multidões e se dirige aos seus discípulos. Isso é muito parecido com a linguagem do capítulo 5, onde Jesus vê as multidões, sobe aos montes e os seus discípulos se aproximam e ele fala aos seus discípulos. Então Mateus faz uma distinção entre as multidões e os discípulos de Jesus. Uma outra observação importante aqui é que agora o Senhor Jesus Cristo vai incluir os seus discípulos na sua missão. Isso é um pouco diferente do que está contido lá no capítulo 4. No capítulo 4, no final do capítulo 4, versículo 23, é dito lá que Jesus percorria a Galileia, Jesus ensinava, pregava e curava, mesmo esquema narrado por Mateus aqui, que a sua fama era espalhada, mas nada é dito ali em Mateus capítulo 4 a respeito de discípulos. Muito embora em Mateus capítulo 4 Jesus já tivesse um grupo de discípulos, porque no capítulo 5 é dito que ele proferiu o Sermão do Monte para os seus discípulos, ok? Então, nada é dito lá a respeito da missão dos discípulos. Porém, agora, aqui no capítulo 9, o Senhor Jesus Cristo vai incluir os seus discípulos na sua missão. Então, veja a cronologia, veja o raciocínio lógico de Mateus, onde o Senhor Jesus Cristo vem, ele começa o seu anúncio, ele começa o chamado para os seus discípulos. Mateus, então, estabelece a autoridade de Jesus através desses 3 ciclos de 3 milagres. A autoridade de Jesus é, então, estabelecida ali. E Jesus chama alguns dos seus discípulos. Jesus mostra a sua autoridade aos seus discípulos. E, a partir de agora, então, Jesus vai incluir os seus discípulos na sua missão. E isso tem uma relevância teológica, tanto para o Evangelho de Mateus quanto para o restante do Novo Testamento, muito importante. Nós precisamos saber que o ministério dos apóstolos é interligado ao ministério de Jesus, certo? Então, o ministério apostólico é uma extensão do ministério de Jesus.
Obviamente que o ministério de Jesus tem os seus elementos únicos. Então Jesus salvou os seus apóstolos, Jesus sacrificou-se por nós. Então Jesus era Deus, Jesus tinha uma autoridade que ninguém mais, nem os seus apóstolos tinham. Mas o ministério apostólico era uma extensão do ministério de Jesus. O propósito, portanto, do ministério apostólico era fazer a mesma coisa que Jesus fazia durante o seu ministério: ensinar, anunciar a chegada do reino de Deus e exibir isso através de trabalhos de curas de doenças e enfermidade, através dos chamados sinais do Espírito, sinais espirituais, certo? Então veja que o versículo 37 introduz um avanço significativo no livro de Mateus. Jesus então se dirige aos seus discípulos para incluí-los agora na sua obra. Ele diz: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Veja que o Senhor Jesus Cristo menciona aqui a seara. A palavra seara também significa colheita, certo? A seara é aquele ambiente onde é coletado o mantimento, onde é coletado a plantação. No Evangelho de Mateus, a seara, a colheita é geralmente designado como sendo o fim da era, Então, o fim escatológico. Então, no Antigo Testamento, existia o símbolo da chegada do futuro, a chegada do Messias, a chegada do juízo escatológico, como sendo um momento de seara, um momento de colheita, Um momento onde iria haver uma espécie de separação no mundo. Então essa mesma ideia acontece, por exemplo, em Mateus capítulo 4, onde o Senhor Jesus Cristo, aliás, João Batista nos diz que Deus já tem o seu machado, sua pá na mão, e ele vai então fazer a colheita do trigo. Em Mateus capítulo 13, fala lá da parábola dos semeadores, e no final vai haver uma colheita. Jesus usa outras imagens, como um pescador que puxa uma rede e ele separa os peixes bons dos peixes ruins. Então, qual é a ideia que o Senhor Jesus Cristo quer passar aqui? Que no dia do juízo, muitas pessoas estarão prontas para serem colhidas. Muitas pessoas serão colhidas do reino de Deus. Agora, há muitos poucos trabalhadores para produzir essa colheita. Então, o que Jesus está querendo dizer? Que é chegado o tempo da colheita. É chegado essa nova era. É chegado o fim dos tempos. Aquilo que no Antigo Testamento era profetizado para o final da história, o Senhor Jesus Cristo já trouxe. O Senhor Jesus Cristo já começou esse tempo da colheita do reino de Deus. A semente já foi lançada, os filhos do reino já estão sendo produzidos e é chegado então a hora de colher os filhos do reino, de colher aqueles que fazem parte do reino de Deus. Porém, a metáfora do Senhor Jesus Cristo é que este é um trabalho que não é para uma pessoa só, não é apenas de Jesus, porque essa é uma seara muito grande, essa é uma seara que exige muito esforço. Então o Senhor Jesus Cristo precisa de trabalhadores, de pessoas que irão colher aquilo que foi semeado no reino de Deus. Colher aquilo que é pregado, aquilo que é ensinado, que são os filhos do reino. O Senhor Jesus Cristo precisa então de trabalhadores. E para que se exista mais trabalhadores, o Senhor Jesus Cristo nos orienta a orar ao Senhor da seara. Então veja que Jesus coloca aqui Deus como sendo o Senhor da seara. O que é o Senhor da seara? É o dono,
da colheita. É aquele que ordena a ceifa, é aquele que ordena a seara, é aquele que ordena que se colha aquilo que foi plantado. Então nós precisamos orar, Jesus falando para os seus discípulos, que os seus discípulos precisam orar para que Deus mande trabalhadores, mais trabalhadores para a seara, ok? Então a lição que Jesus está ensinando aqui, portanto, é que ele já começa a distribuir a sua autoridade para os seus discípulos. Os seus discípulos, portanto, são os trabalhadores da seara. E o Senhor Jesus Cristo os orienta a que eles orem para que Deus mande mais trabalhadores, porque esses trabalhadores são aqueles que fazem avançar a colheita do reino de Deus que o Senhor Jesus Cristo trouxe. E isso imediatamente nos prepara para o texto seguinte, que é o texto da chamada dos primeiros e principais trabalhadores, ok? Então, note que nos outros evangelhos, especialmente no evangelho de Lucas, o Senhor Jesus Cristo, antes de chamar os seus 12 apóstolos, ele tira um tempo para orar. Da mesma forma aqui, o Senhor Jesus Cristo, antes de chamar os seus 12 principais trabalhadores, aconselha ao grupo maior dos seus discípulos a orar, para que Deus mande trabalhadores. E isso então já nos avisa do texto seguinte, que o Senhor Jesus Cristo então chama os seus 12 discípulos. Mais uma vez, perceba aqui que já existia esse subgrupo dos 12. O Senhor Jesus Cristo chama aqui os seus 12 discípulos. Então, a escolha destes 12 já havia sido feito antes. Jesus já havia escolhido um determinado grupo de 12. O Evangelho de João nos explica e nos avisa que houve um processo gradual da chamada dos discípulos. Veja como, por exemplo, Pedro foi chamado 2 vezes, Pedro e seus irmãos, que alguns discípulos apontavam outros. Então, houve um processo gradual para a construção deste grupo de 12. Mas, eventualmente, esse grupo de 12 foi escolhido por Jesus. Mas, nesse momento, na trajetória lógica do Evangelho de Mateus, é quando Mateus inclui, vai agora colocar estes 12 como sendo os trabalhadores por excelência da seara de Deus. São aqueles que vão compartilhar a autoridade de Jesus na seara. Veja que o versículo 1 diz: tendo Jesus então chamado os 12, deu-lhes autoridade. Isso aqui é a culminação de tudo que nós temos falado até aqui. De Mateus mostrando a autoridade, discipulado. Agora o que é que Mateus faz? Ele vai mostrar a autoridade de Jesus sendo transmitida para os seus 12 apóstolos. Então, note a importância teológica disso, ok? Nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, todos os discípulos de Jesus Cristo, fazemos parte do ministério de Jesus, certo? Então, nós todos somos uma extensão do ministério de Jesus. Mas houve um subgrupo dos discípulos com o número de 12 que receberam de Jesus uma autoridade especial para avançarem a colheita, para avançarem a mensagem do reino. Então eles receberam a autoridade de Jesus sobre tudo aquilo que a gente viu agora há pouco, a autoridade sobre espíritos imundos e sobre toda sorte de doenças e enfermidades. Então veja que Mateus repete a ideia de doenças e enfermidades.
Mateus repete a questão dos espíritos imundos. Mateus, então, aqui está reverberando aquilo que ele tratou em todo o capítulo 8 e capítulo 9. Jesus como tendo autoridade sobre as doenças, autoridade sobre enfermidades, autoridade sobre espíritos imundos. E Mateus não cita aqui a autoridade sobre a natureza, porque essa é uma autoridade divina do Senhor Jesus Cristo. E é um tipo de milagre que nós não vemos nenhum dos discípulos praticando depois. Então note que Jesus transfere a autoridade para os seus discípulos, mas não toda a autoridade sobre os céus e a terra, como Jesus depois vai falar, certo? Então, a ideia, portanto, aqui é que os 12, eles recebem uma autoridade especial da parte de Jesus. E então Mateus vai listar o nome aqui dos 12, ok? Então não há muito o que se falar sobre essa lista, eu gostaria de fazer só algumas observações. O fato de Simão Pedro sempre está em primeiro lugar nos 4 evangelhos, ou exatamente nos 4 evangelhos onde é citado essa lista, Pedro sempre colocado em primeiro lugar. Você tem Pedro, Pedro, André, Tiago e João, sempre são os 4 primeiros mencionados, ok? Provavelmente porque foram os 4 primeiros discípulos de Jesus. Mateus nos diz aqui, outra observação importante, Mateus nos diz aqui que Simão era o primeiro, e a ideia aqui não é o primeiro chamado, certo? Nós sabemos que Simão não foi o primeiro chamado, e também a ideia aqui não é que Simão é o primeiro da lista. Por quê? Porque isso é redundante, certo? Nenhum escritor, por mais simples que seja a sua escrita, vai colocar em primeiro lugar o nome de uma pessoa e avisar que aquele nome é o primeiro da lista. Então qual é a ideia de primeiro aqui? É que Simão era o principal dos discípulos. Pedro era o líder dos discípulos. Na igreja primitiva, Pedro era visto como sendo o principal dos apóstolos. Outra observação importante é que aqui é a primeira e única vez que é utilizado a expressão 12 apóstolos no Evangelho de Mateus, ok? A palavra apóstolo não era um termo teológico, um termo técnico, não era um termo especial, era uma palavra que tinha vários usos. Ela poderia se referir simplesmente a mensageiro, a um enviado, a um missionário, certo? A um representante. Então, no Novo Testamento, esse termo ele é designado como um mensageiro, ele é designado a Jesus como apóstolo e sumo sacerdote, Jesus como sendo enviado de Deus. É utilizado para pessoas fora do contexto dos 12, como é o caso do apóstolo Paulo, e também de outros no Novo Testamento, certo? Havia um outro grupo chamado ali de enviados, de mensageiros, de apóstolos. Mas, no Novo Testamento também reconhece o grupo dos apóstolos. O apóstolo Paulo reconhece os 12. Em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala dos 12, certo? Em Romanos capítulo 16, versículo 7, também ele menciona que existia um grupo especial dos 12, certo? Então, Paulo se refere a este grupo. Havia, portanto, esse grupo especial dos 12. E o que tinha de especial nestes 12? Eles receberam uma autoridade específica do Senhor Jesus Cristo, ok? Outra observação aqui também é que Judas sempre é colocado por último, porque ele foi quem o traiu, certo? Outra observação interessante também é que o grupo dos 12 apóstolos é sempre dividido de 4 em 4, ok? Então existia o primeiro grupo de 4, o segundo grupo de 4, o terceiro grupo de 4, o que sugere que havia uma determinada suborganização no meio destes 12, ok? A ordem em que eles são narrados, esses de 4 em 4,
ela não é sempre a mesma, mas o primeiro dos 4 é sempre o mesmo. Então, Simão Pedro é sempre o primeiro, depois Filipe é sempre o 5º nome, que começa um novo grupo de 4, e depois Tiago, filho de Alfeu, é sempre ali o 8º, o 9º nome, porque ele começa o 3º grupo de 4. Então isso sugere que havia uma espécie de suborganização, 3 grupos de 4 apóstolos, de 4 discípulos, tendo como líderes Simão Pedro, Filipe e Tiago, filho de Alfeu, ok? Em Mateus, você também tem uma pequena subdivisão de Mateus de 2 em 2. Se você ler o texto, naturalmente você vai ver Simão e André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago e Tadeu, e Simão e Judas, ok? Então pode ser que este seja uma descrição de Mateus, daquele outro subgrupo menor ainda dos 4, um subgrupo de 2 que foram enviados por Jesus posteriormente, certo? Ou então pode significar apenas que Mateus ele gosta de dividir a questão dos grupos de 2 em 2. Mateus tem uma predileção por falar em 2 pessoas, 2 cegos, ok? Dois discípulos aqui de 2 em 2, enfim, é uma predileção literária de Mateus, certo? Mas enfim, irmãos, o que nós concluímos, portanto, aqui, a chamada dos 12 apóstolos, é que agora o Senhor Jesus Cristo está estendendo a sua missão a todos os seus discípulos, mas especialmente está estendendo a sua autoridade ao grupo dos seus 12 apóstolos. Judas traiu e depois ele foi substituído por Matias, ok? Este era um grupo específico, à medida que eles iam morrendo não havia reposição, certo? Porque isso era um grupo específico, ok? Então é isso, irmãos. Espero que você tenha entendido tudo bem. Até a próxima aula. Deus te abençoe.